traz para você uma entrevista exclusiva com o rei do brega, Reginaldo Rossi. Esse amor que me arrasta. Você consegue imaginar um homem que já teve tudo? Fama, dinheiro, luxo, multidões gritando seu nome. E que depois de morrer deixou para trás não uma fortuna, mas dívidas, abandono e um verdadeiro cenário de ruínas? Não, porque a gente vai voltar. Meu pai não deixou dinheiro algum. Nada. Então eu não tenho dinheiro algum para investir aqui. Essa é a história de Reginaldo Rossi. O homem que foi conhecido como o Rei do Brega, que dominou o Brasil com suas músicas intensas, cheias de dor, traição e paixão. Mas que, fora dos palcos, acabou vivendo exatamente o tipo de tragédia que ele cantava. Durante décadas, Reginaldo viveu no topo. Volta, vem me ver aqui chorando. Dinheiro entrando sem parar, shows lotados, uma vida cercada por exageros, luxo e excessos que pareciam não ter fim. Mas o que quase ninguém percebeu é que, enquanto o sucesso crescia diante das câmeras, por trás dos bastidores, tudo estava lentamente desmoronando. E o mais chocante não é nem a queda, é o que ficou depois dela. Uma mansão milionária abandonada à beira-mar, projetos grandiosos que nunca foram concluídos. Lá é o apartamento que o Reginaldo morava antes de morrer. Móveis deixados para trás como se o tempo tivesse parado. E uma herança que, em vez de riqueza, virou um problema. Meu pai, como um administrador, era péssimo. Ele só sabia cantar. Como um dos cantores mais populares do Brasil chegou a esse ponto? Como alguém que ganhou tanto, terminou deixando praticamente nada? E o mais impressionante, será que tudo isso poderia ter sido evitado? Hoje a gente vai abrir portas que ficaram fechadas desde 2013. Revelar os luxos absurdos que Reginaldo Rossi construiu, perdeu e deixou para trás. E olha, o que você vai ver aqui não é só sobre dinheiro. É sobre escolhas, é sobre excessos. E sobre como até um rei pode terminar sem reino nenhum. Sou o cantor do povo. Cada dia quero cantar mais pro povo. Cada dia eu quero bregar mais. Sabe por quê? Quem não bregar, tá morto. Antes dos ternos chamativos, dos óculos escuros e das multidões cantando em coro, Reginaldo Rossi era apenas mais um jovem comum tentando construir um futuro estável. Seu nome verdadeiro, Reginaldo Rodrigues dos Santos, não carregava fama nenhuma, e muito menos indicava que ele se tornaria um dos artistas mais populares do Brasil. Nascido em Recife, ele seguiu um caminho que parecia completamente distante da música. Chegou a cursar engenharia, algo que já mostrava disciplina, foco e uma vida planejada nos mínimos detalhes. Mas o mais surpreendente vem agora. Antes de conquistar os palcos, Reginaldo dava aulas de matemática. Comecei a fazer curso superior e eu gosto de aritmética e gosto de trigonometria. Sim, ele era professor. Tinha rotina, horários, estabilidade. Uma vida previsível, como milhões de pessoas que jamais imaginariam largar tudo para apostar em um sonho incerto. E por um tempo, parecia que aquele seria mesmo o destino dele. Uma vida tranquila, longe dos excessos, longe dos riscos, longe do caos que viria depois. Só que a música apareceu. E quando apareceu, não foi de forma tímida. Nos anos 1960, Reginaldo começou a cantar em bares pequenos, ambientes simples, muitas vezes para públicos reduzidos. No início, ele ainda buscava identidade, imitava estilos que estavam em alta, principalmente o de Roberto Carlos, tentando encontrar um espaço em um cenário competitivo. Mas algo não encaixava. Faltava verdade. E foi justamente quando ele parou de tentar ser outra pessoa que tudo começou a mudar. Quando Reginaldo passou a cantar aquilo que o público realmente sentia, dor, abandono, traição, desejo, sem filtro, sem vergonha e sem suavizar nada. A reação foi imediata. As pessoas não apenas ouviam, elas se reconheciam. E foi ali, naquele momento, que nasceu algo muito maior do que um cantor. Nasceu um personagem, óculos escuros, roupas extravagantes, postura confiante.
uma presença que dominava o ambiente antes mesmo da primeira nota. Reginaldo entendeu algo que poucos artistas compreendem de verdade. Não bastava cantar, era preciso marcar. Era preciso ser lembrado, e ele conseguiu. Só que junto com esse personagem, veio algo que ninguém percebeu naquele momento. Uma porta. Uma porta que levava direto para o sucesso, mas também para os excessos que mais tarde custariam tudo, porque abandonar a estabilidade foi só o primeiro passo. O próximo seria mergulhar em uma vida onde os limites simplesmente deixariam de existir. E é exatamente aí que a história começa a ficar perigosa. Quando Reginaldo Rossi finalmente encontrou sua verdadeira identidade, o Brasil respondeu como um grito coletivo. Não era apenas música, era sentimento puro, exposto sem vergonha. As letras falavam direto com quem já tinha sofrido por amor, com quem já foi traído, abandonado, esquecido. Não tinha metáfora difícil, não tinha poesia complicada. Era dor transformada em espetáculo. E o público simplesmente não conseguia se afastar disso. Então veio o momento que mudaria tudo. Em 1987, uma música começou a tocar. Primeiro em bares, depois nas rádios, e de repente estava em todos os lugares. Garçom, Garçom, aqui nessa mesa de bar, você já cansou de escutar centenas de casos de amor? uma canção que não só virou sucesso, virou parte da cultura brasileira. Era impossível não cantar junto, impossível não sentir. E a partir dali, Reginaldo Rossi deixou de ser apenas um cantor conhecido e se tornou um fenômeno nacional. O dinheiro começou a entrar como nunca antes. Shows lotados, turnês constantes, cachês altos, contratos, discos de ouro, de platina, quase 50 álbuns lançados ao longo da carreira. O título veio naturalmente, O Rei do Brega. E ele viveu como um rei. Roupas extravagantes, presença marcante, noites intensas. Uma vida cercada por luxo, exagero e aplausos. No palco parecia invencível. Sempre no controle, sempre acima de qualquer crítica. Mas o que o público via era só metade da história. Porque enquanto os aplausos aumentavam, algo silencioso começava a acontecer. O dinheiro entrava, mas não ficava. No meio da rotina frenética das viagens, das festas e dos excessos, não havia controle. Não havia planejamento. Não havia limite. O que poderia ter se transformado em patrimônio sólido começou a escorrer pelas mãos, sem que quase ninguém percebesse. E o mais perigoso de tudo é que o sucesso ainda continuava ali, dando a falsa sensação de que aquilo nunca teria fim, que sempre haveria mais shows, mais dinheiro, mais oportunidades. Só que não havia. E quando os primeiros sinais começaram a aparecer, já era tarde demais. Porque manter o personagem do rei custava caro. Muito mais caro do que qualquer disco de ouro poderia pagar. E enquanto o público ainda via um império, nos bastidores, esse império já começava a rachar. E o que vem a seguir não é uma queda repentina, é algo muito pior. Uma queda lenta, silenciosa e impossível de parar. Enquanto o Brasil inteiro via Reginaldo Rossi como um símbolo de sucesso, luxo e poder, fora dos palcos, a realidade já começava a seguir um caminho completamente diferente. Reginaldo sempre viveu intensamente, no amor, na noite e principalmente nos excessos. E foi justamente aí que tudo começou a desmoronar. Um dos maiores problemas da vida dele não aparecia em entrevistas, nem nos programas de TV, mas consumia tudo nos bastidores. O vício em jogo, cartas, bingos, apostas, ambientes onde o dinheiro desaparece rápido demais e onde quase nunca existe controle. Reginaldo entrava nesses lugares como alguém acostumado a ganhar, mas saía muitas vezes deixando para trás quantias que levariam meses para recuperar. E o mais perigoso é que ele sempre acreditava que poderia recuperar, que o próximo jogo compensaria o anterior, que o dinheiro voltaria, mas não voltava. O que ele ganhava em um único show
podia desaparecer em poucas horas. E para continuar sustentando esse ciclo, começou a tomar decisões que ninguém esperaria de um artista daquele tamanho. Ele começou a vender patrimônio, casas, terrenos, bens que representavam anos de sucesso começaram a ser trocados por dinheiro rápido. Mas esse dinheiro não era usado para construir nada. Não virava investimento, não garantia segurança. Ele simplesmente voltava para o mesmo lugar. Mais apostas, mais perdas, mais risco. E como se isso já não fosse suficiente, o álcool também fazia parte dessa rotina. Noites longas, decisões impulsivas, escolhas feitas sem pensar no amanhã. Aos poucos, não era só o dinheiro que estava desaparecendo, era o controle da própria vida. E o mais assustador de tudo isso é que nada disso era visível para o público. No palco, o rei continuava firme, confiante, intocável, mas fora dele, o reino já estava ruindo. Produtores e pessoas próximas começaram a perceber algo estranho. A frase era sempre a mesma, repetida como um alerta que ninguém conseguia impedir. Ele era para estar milionário, mas não estava. Acreditava em uma última chance. Um último grande projeto. Algo que na cabeça dele resolveria tudo, daria estabilidade e colocaria sua vida de volta nos trilhos. Uma mansão gigantesca à beira-mar. Um sonho caro, ambicioso e perigoso, porque sem saber, ele estava prestes a construir não a sua salvação, mas o maior símbolo da sua queda. Mesmo com a vida financeira já desmoronando, Reginaldo Rossi ainda acreditava que podia virar o jogo. E foi aí que surgiu um dos projetos mais ambiciosos da sua vida, uma mansão gigantesca à beira-mar. Localizada em Piedade, na região metropolitana do Recife, o imóvel não era apenas uma casa, era um símbolo, um recomeço, uma tentativa de transformar o que restava da sua fortuna em algo sólido, algo que finalmente trouxesse estabilidade. Avaliada em cerca de 5 milhões de reais, a construção era grande, moderna e pensada nos mínimos detalhes. Mas o plano ia além. Reginaldo não queria apenas morar ali. Ele queria transformar aquilo em um negócio. A ideia era criar uma pousada, talvez até um hotel. Um espaço que gerasse renda constante, que garantisse segurança no futuro. Algo que finalmente colocasse sua vida financeira nos trilhos. E por um tempo, parecia que ia dar certo. A obra avançou. Quartos amplos começaram a ganhar forma. Camas foram colocadas, banheiros instalados, ambientes preparados para receber hóspedes. Reginaldo e sua esposa chegaram a morar ali, acompanhando tudo de perto, como se aquele fosse o capítulo da redenção. Mas o tempo não estava do lado dele. Enquanto a construção subia, a saúde descia. O câncer de pulmão, consequência de anos de tabagismo, começou a avançar rápido, silencioso, implacável. Ao mesmo tempo, o dinheiro já não entrava como antes. Os shows diminuíam, os custos continuavam. E o sonho começava a pesar. E então, tudo parou. Quando Reginaldo morreu, em dezembro de 2013, a obra simplesmente foi abandonada, sem conclusão, sem renda, sem futuro. O que deveria ser um símbolo de vitória virou um esqueleto de concreto à beira-mar. Grande demais para ignorar, caro demais para manter, difícil demais para vender. Com o passar do tempo, vieram as consequências inevitáveis. IPTU atrasado, contas acumulando, custos de manutenção, uma dívida que chegou perto de R$800 mil. Um peso impossível de ser carregado pela família. E o mais impressionante é o que ficou lá dentro. Móveis, objetos pessoais, lembranças espalhadas pelos cômodos, como se alguém tivesse saído e nunca mais voltado. Uma casa que deveria estar cheia de vida. Hoje permanece silenciosa, parada no tempo, um luxo absurdo, completamente abandonado. Essa mansão não é apenas um imóvel, ela é o retrato final de tudo, do excesso, da falta de controle,
De um sonho que começou como solução e terminou como problema. E talvez o mais difícil de aceitar seja isso. Reginaldo construiu aquilo acreditando que estava garantindo o futuro, mas sem perceber, ele estava construindo o maior símbolo da sua própria queda. E quando ele se foi, o que ficou para trás não foi um legado de riqueza, foi um fardo. E é exatamente aqui que a história fica ainda mais dura. Porque o que aconteceu depois da morte dele, ninguém imaginava. Quando Reginaldo Rossi morreu, em 20 de dezembro de 2013, o Brasil parou. Fãs choraram, rádios tocaram suas músicas sem parar. Programas de TV prestaram homenagens. Era o fim de uma era. O adeus ao rei do brega. Mas enquanto o público via emoção, nos bastidores, a realidade começava a aparecer. E ela era muito mais dura do que qualquer um poderia imaginar. Porque quando a família teve acesso às contas do cantor, veio o choque. Não havia dinheiro, nenhuma reserva, nenhuma segurança, saldo zero, nada. O homem que passou décadas lotando shows, vendendo discos e movimentando multidões, partiu sem deixar sequer recursos para cobrir suas próprias despesas finais. E o mais impressionante vem agora. O funeral só aconteceu à altura da importância de Reginaldo graças à ajuda de amigos. Pessoas próximas se mobilizaram, contribuíram, ajudaram com custos, porque sozinho ele não tinha deixado o suficiente nem para isso. Um contraste quase impossível de acreditar. De um lado, o ídolo nacional. Do outro, a ausência total de patrimônio. A esposa, Celeide Neves, e o filho, Roberto Rossi, ficaram responsáveis por tudo o que restou. Mas o que havia para administrar não era conforto, era problema. Dívidas, contas atrasadas, a mansão inacabada à beira-mar. Um imóvel caro, parado, sem gerar renda e acumulando despesas todos os meses. E como se isso já não fosse suficiente, a situação ficou ainda mais pesada. Apenas 8 meses depois da morte de Reginaldo, em 8 de agosto de 2014, Celeide também faleceu. De uma vez só, tudo caiu nas mãos de uma única pessoa, Roberto Rossi, sozinho. Sem uma estrutura financeira, sem patrimônio funcional, com dívidas para administrar e um imóvel praticamente impossível de vender. O que deveria ser herança virou um fardo. Anos depois, a realidade veio à tona e chocou ainda mais o público. O filho do rei do brega passou a viver de forma simples, trabalhando como motorista de aplicativo para sobreviver. Você trabalha com o carro? Sim, eu trabalho dirigindo ele. Uma virada brutal, de filho de um dos artistas mais populares do Brasil, para alguém tentando reconstruir a própria vida do zero. E é nesse ponto que a história deixa de ser apenas sobre Reginaldo e passa a ser sobre consequência. Porque tudo aquilo que foi construído ao longo de décadas desapareceu, o dinheiro sumiu. Os luxos ficaram para trás e o que restou foram dívidas, lembranças e silêncio. Mas mesmo assim, dentro daquela casa abandonada, ainda existe algo. Algo que o tempo não conseguiu apagar. E é exatamente isso que a gente vai revelar agora, no último capítulo dessa história. Depois de tudo, o que realmente sobrou de Reginaldo Rossi não foi dinheiro, não foram imóveis, e muito menos aquele estilo de vida luxuoso que tanta gente imaginava. O que ficou foram rastros, uma mansão silenciosa à beira-mar, parada no tempo com quartos que nunca receberam hóspedes, corredores vazios e objetos espalhados como se a vida tivesse sido interrompida no meio do caminho. Discos de ouro ainda pendurados nas paredes, fotografias que registram momentos de glória, troféus que provam o sucesso que um dia existiu, mas que hoje não pagam contas, não sustentam ninguém, não resolvem o que ficou para trás. Os luxos existiram. O dinheiro passou pelas mãos dele. As conquistas foram reais, mas nada disso permaneceu. Como é triste. Como dói.
E talvez essa seja a parte mais dura de toda essa história, porque no palco, Reginaldo cantava sobre abandono, traição, perda, sobre pessoas que tinham tudo e de repente não tinham mais nada. E no fim, sem perceber, ele acabou vivendo exatamente aquilo que cantava. Fora dos holofotes, sem aplausos, sem música, sem público. Só o silêncio, só as consequências, só o vazio. Mas ao mesmo tempo, existe algo que não desapareceu. A voz dele ainda ecoa. As músicas continuam tocando. E o título de Rei do Brega, ninguém conseguiu tirar. E talvez seja aí que mora a maior ironia de todas. O homem perdeu quase tudo que era material, mas deixou algo que o tempo não conseguiu apagar. Agora me diz uma coisa. Se você tivesse vivido tudo isso, fama, dinheiro, luxo, e depois visse tudo escapar pelas suas mãos, você teria feito diferente? Ou acha que no lugar dele, teria acabado da mesma forma? Comenta aqui embaixo, porque essa história não é só sobre um cantor. É um alerta. Porque no final das contas, fama não garante segurança. Dinheiro não garante permanência. E luxo, quando não é cuidado, vira apenas abandono. Se esse tipo de história te faz pensar, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Porque aqui, a gente mostra o lado da fama que quase ninguém tem coragem de contar.